Então, glória a Deus por isso. Vamos continuar aqui, ou melhor, vamos dar início à mensagem do dia no livro de Mateus, capítulo 6. Jesus Cristo, nosso Senhor, no Sermão da Montanha, ensina assim, gente: e quando orares, não sejas, como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, que é recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Versículo 9, onde que eu vou ficar aqui, tá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O início, então, da oração, e famosa oração mundialmente conhecida do Pai Nosso, dá-se início falando de forma muito simples: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Antes disso, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele fala sobre os hipócritas fariseus, né? Que, para quem já conhece o termo, hipocrisia vem da sua origem grega, que significa artista, aquele que sabe atuar. Nos dias de hoje, chamar alguém de hipócrita é até ofensivo, de forma direta. Se for falar, você é um hipócrita, você está chamando ele do que mesmo? De falso, fingido, dissimulado, e assim vai. Jesus, então, ele faz uma comparação, pessoal, aqueles que estavam naquele sermão da montanha, o qual foi um marco para o evangelho. Afinal, ali foi toda a lei exposta e melhorada, de uma forma o qual te mostra fazer com prazer aquilo que Jesus Cristo, ou seja, Deus, ensina. Então, Jesus, ele começa a dizer, mostrando: vocês não podem fazer como aqueles que dizem que sabem estão fazendo. Eles ficam usando vãs repetições, e eles ficam fazendo isso em voz alta nas esquinas, nas ruas, para ser aplaudidos pelos homens, sendo que, se for aplaudido pelo homem, qual será a recompensa de Deus? É ou não é? Agora, voltando e trazendo isso para a família, dia da família. As nossas orações, quando nós fazemos, é para quem? Por que eu falo isso, pessoal? Porque o Pai Nosso, ele tem aí ele abrange, na verdade, a vida pessoal, a vida em favor do próximo, que nós vamos ver isso no decorrer das 7 semanas, mas a vida também que você tem que ter com Deus e Deus com você. Deixa isso muito claro. Iniciando, então, a oração falando: Pai Nosso. Eu posso dizer, por exemplo, que Deus é o nosso Pai? Porque algumas vezes, o que a gente faz, pessoal? Não sei se você já pegou isso, mas às vezes nós estamos lutando pelo nosso lar, trazendo para a família, tá? Estou focando o lar, família, casamento, união familiar, aquela coisa toda. Às vezes nós não colocamos Deus como nosso. De vez em quando, não digo todos os casos, mas às vezes acontece de alguém chegar para alguém e falar assim: ó, o meu Deus vai mostrar para você. E aí nós oramos para o meu Deus, não para o nosso. Nós temos que colocar a nossa família aonde Deus está, abranger Ele. Vocês creem na promessa de Deus que é tua e tua casa ou não? E se eu falar para vocês que tem gente que não crê? E eu vou mostrar na Bíblia que tem gente que não crê. Bom que todos realmente que estejam aqui creiam, tá? Não estou falando que você não é essa pessoa, mas de vez em quando, algumas pessoas não estão preocupadas com a família. Eles estão fazendo oração porque são egoístas. E isso não pode acontecer. Se eu quero resultado, todo mundo sabe que se eu quero resultado, tem que vir do jeito certo. É ou não é, gente? E tem que ser sincero. Então, quando eu começo dizendo Pai Nosso, eu tenho que ser sincero. É nosso mesmo? Porque se não for nosso, o nosso Pai, ele ensina a mesma palavra, certo, gente? Então, concorda que casamento,
ele tem a mesma regra para todas as famílias? Ou no caso de alguém vai ser exceção? Não, vai ser a mesma coisa. Ele é nosso, é ou não é? Concordam que a educação familiar entre pai e filho tem que ser a mesma base? Claro, talvez algumas coisas diferentes pela cultura do local, mas a base tem que ser a mesma. Não é verdade, pessoal? Ou será que na Bíblia tem alguma liberdade, por exemplo, para que alguma família, não sei, possa falar alguns palavrõezinhos que não tem problema? Mas aquela outra família pode, a outra não pode? Não faria sentido? Deus então não é nosso? Cada um tem um Deus e está muito estranho isso. Para que você comece a ter efeito naquilo que você ora, citando, pelo menos, não estou falando sobre repetição, porque repetição é vã. Jesus já deixou isso claro. É uma oração feita com entendimento. O nosso Pai tem que ser nosso. Como nós, por exemplo, estamos aqui, nós não vamos orar para o mesmo Deus ou não, gente? Nós não estamos aqui ouvindo, a mesma palavra, de certa forma, todos estão ouvindo a mesma palavra, certo? Então, na verdade, receberemos a mesma fé e, de certa forma, teremos a mesma condição de sermos abençoados. Então, por que não todos serem abençoados hoje? Aí vem a pergunta e vem a resposta. A pergunta eu já fiz, na verdade. Nem todos, a resposta é: tem feito de Deus o nosso Deus, e sim o meu. Quando eu digo meu, não estou falando do Deus que criou os céus e a terra. O Deus que pode ser aquele que está aqui no seu pensamento, ou aquele Deus que está aqui no seu coração, que não é o Deus que criou os céus e a terra. Jesus Cristo, ele disse: olha, quando vocês forem orar, não façam igual os hipócritas, fariseus, os fingidos, que só falam o que querem que seja falado, mas não praticam quando aquilo que eles falam. Ele estava falando literalmente: vocês têm que ser diferentes. Quando você disser para, por exemplo, pai, que hoje tem um filho que já está para se casar, você chegar e falar para o seu filho: filho, seja uma pessoa que dê atenção à sua esposa. É maravilhoso esse conselho ou não? Mas imagina o filho olhando para o pai e vendo ele destratando a mãe. Dá para entender que Deus não é o nosso. Então a gente, quando for entrar na presença de Deus e estamos nela, nós não podemos fazer diferença, porque Ele é o mesmo Deus. Quer ter resultado ou não quer, gente? É nosso. Começa assim: Pai nosso que estás no céu. Não é uma citação religiosa e mágica. Não. Quem faz isso não recebe nada. É uma citação verdadeira de quem sabe o Deus que serve. Tem uma passagem bíblica que não está na lição, por isso que eu não estou lendo a lição, você não pode confundir. Mas você pode anotar também, que pode fazer parte de um estudo, que está em Isaías 38, que eu só fiz breve citação hoje, eu não preguei ela diretamente, mas você vai ver etapas de um pai que fez uma oração que só pensava em si mesmo. Que gosto muito do personagem que eu vou ler aqui com vocês. Porém, gente, Isaías 38, tá? Às vezes eu falo um pouquinho rápido, vocês me avisam, viu? Isaías capítulo 38, versículo 1. Mas vocês vão ver nesse pai, um pai que fala com Deus, pede a Deus, Deus responde, mas não pensa no seu filho. E é possível isso acontecer? Ou se é possível, se Deus não for nosso, a geração pode acabar, gente. Nós não podemos deixar isso acontecer. Temos que fazer isso ser certo e correto. Isaías 38, uma oração que foi feita, uma oração que gera resultado, está aí para vocês. Esse foi um rei muito bom comparado com muitos outros reis em Israel. Na verdade, em Judá. Para quem conhece a trajetória de Judá, lembra que veio de Davi desde o início, né? Primeiro começou com Saul, o primeiro rei ungido por Deus. O segundo foi Davi. O terceiro foi Salomão. O quarto foi Roboão, neto de Davi. Só que o Roboão não foi inteligente, nem um pouco sábio. Pegou conselhos dos mais novos, que não sabiam a história, e acabou então dizendo que a força dele seria muito maior do que o seu pai Salomão, que foi o homem mais sábio, fazendo que houvesse divisão das tribos. Então, a partir de Roboão, foi dividido entre o reino sul, onde Judá estava presente, e o reino norte, onde as 10 tribos que se tornou então Israel, em Samaria, estava presente. Judá, Jerusalém, Israel, Samaria. Bom, só para a gente entender. Então, esse rei em si era de Judá, das 2 tribos que ficaram do reino sul, e era muito bom comparado com os demais reis. E ele acabou ficando doente. Mas sério, uma doença terrível,
que alguns traduzem como câncer, tá? Se fosse hoje, nos dias atuais, naquele tempo não tinha diagnóstico, mas se fosse hoje seria um câncer na perna, uma chaga mortal na perna. Aí diz aqui o versículo 1 do capítulo 38. Naqueles dias Ezequias, que era rei de Judá, adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, o portador da palavra, o profeta, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, olha só aqui, muitos aqui devem conhecer essa passagem, mas vamos frisar aqui, ó. Assim diz quem? O Senhor. O que eu tenho que fazer? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele não estava falando para colocar em ordem a vida dele, e sim a casa dele. Tá bom, a casa pode ser o templo, que é o templo do Espírito Santo para alguns, mas por que não chamar família? Não é verdade? Está na letra minúscula aqui. É como o mundo. Você pode falar qual que é o seu mundo. E tem um mundo onde você vive e tem um mundo que é a sua vida. Envolve as outras pessoas. Então a palavra de Deus foi a seguinte: põe em ordem a sua casa. Mas por que eu devo fazer isso? Que você vai morrer. Olha que informação brava, né, gente? Mas tranquilo em bom sentido, claro, né, gente? A informação veio. E o que eu tenho que fazer na sequência? O que aconteceu na sequência? Oração. Não era o Pai Nosso ainda, mas foi uma oração que teve resposta, só que ela não foi completa. Sabe por quê? Enquanto Deus não for nosso, e Ele for só meu, a minha família vai estar de fora do plano da salvação. Quem ama a sua... Eu sei que eu sempre pergunto isso, gente, me desculpa ser repetitivo, mas é bom. Quem ama a sua família aqui? Até onde você está disposto a ir por ela? Porque amar, qualquer um fala, gente. Até onde vocês estão dispostos a ir por ela? Falamos tanto entre Deus, trabalho, família, qual que é a sequência? Mas, irmãs, qual foi o último momento, o último dia, a hora que foi, qual foi o segundo, foi o milésimo que você disse de verdade, não por uma questão de costume, mas de coração, eu te amo? Qual foi o último segundo, milésimo que você disse, eu quero você bem? Estou com saudade? Sabe esse cuidado? Tem que fazer isso aí, não tem que fazer acontecer, pessoal. Porque se não fizer isso, pessoal, muitas vezes nós estamos tendo um conhecimento para nós, mas hoje eu estou falando da família, não estou falando de forma individual. A salvação é individual, mas nós temos que lembrar que a promessa é para tu e a tua casa. Então eu estou envolvendo a família. No momento que nós aprendemos sobre nosso Deus, nós sabemos buscar o Pai Nosso, que estás no céu. E temos uma resposta, é porque Ele é nosso, não é só meu, é nosso, é da nossa casa. Aí vamos entender, Ezequias, o que aconteceu? Ele recebeu uma informação. O Ezequias, ele não tinha filho ainda, mas ele tinha condição de ter. Aconteceu o seguinte, vou pegar aqui para vocês. Então, versículo 2, virou Ezequias o rosto para a parede e orou a quem? Ao Senhor. E disse, Senhor, aí começa, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, ou seja, completo. E fiz o que era reto aos teus olhos. E aí diz as Escrituras, e chorou Ezequias muitíssimo. Verdade, fez isso. Não estou desmerecendo, foi um homem de Deus, é um dos que realmente fizeram a diferença. Só que tem alguns que não conhecem algumas coisas. E uma das coisas importantes para nós, pessoal, não é sermos melhores do que todos, não. Mas é saber que o que estamos fazendo o nosso melhor. Nem sempre é tão fácil quando você não tem uma pessoa que realmente é agradável dentro do seu relacionamento. Alguns casos a personalidade da pessoa é um pouco mais difícil. Outros casos ela é uma pessoa mais tranquila. Eu sei que cada família tem o seu pormenor e também tem os seus pormaiores, né? Mas quando se trata de falarmos Pai Nosso, Ele é Deus para todos que o buscam. E Ele ajuda todos que o buscam. Ele transforma qualquer situação, se assim você crê. Mas nem sempre tem sido assim. O Ezequias, então, ele estava parado na sua vida espiritual? Possivelmente. Isaías foi à boca de Deus e disse, Ezequias, você tem que colocar sua casa em ordem, porque você vai morrer e não viver. Ezequias não recebeu uma oração sequer de Isaías, porque não era uma atitude de Isaías que ia mudar, era uma atitude pessoal.
Ezequias, então, segundo as Escrituras, ele vira para a parede, que é uma forma de simbolizar que você tem que se concentrar, que eu falo na lição para vocês aí, quem quiser ler depois vai ver. Você vai ter que se concentrar para falar com Deus. Tem muitas coisas acontecendo, sua mente não para, é só observar. Ainda mais no culto de noite que nós estamos, que tivemos um dia corrido, cheio de preocupações, alguns, outros um pouco menos, outros um pouco mais, outros vão para casa com tal preocupação. Então é muito difícil muitas vezes a gente se concentrar, e é importante, entrar no seu quarto. Ezequias estava num quarto, mas não era físico, não é o local, pessoal, é a forma que eu e vocês devemos nos concentrar. Virou-se para a parede e começou a orar a quem? Ao Senhor. E aí a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Então ele fez uma oração sincera. Lógico, pessoal, que a oração, o choro, perdão, não era um choro só dos olhos, da lágrima que corria. Com certeza o coração dele chorou, porque afinal ele estava para morrer. Ele fez uma oração e essa oração mexeu com o coração de quem? De Deus. Imagina que resposta linda, né? Você poder orar e não demorar muito tempo e você ter uma resposta. Vai ter orações que serão mais rápidas, a sua busca, porque a sua entrega vai ser mais rápida. Mas vai ter orações que vai exigir um pouquinho mais, porque a sua entrega vai demorar um pouco mais. Mas independente disso, você está orando para o Pai Nosso, que estás aonde? No céu. Recentemente eu citei, no quarta-feira passada, Salmo 33, o qual diz que os olhos do Senhor estão nos céus, contemplando todos os filhos dos homens. Ele está te vendo, oh, coisa boa. Mas a importância de a gente entender quem Ele é também ajuda. Aí continua aqui, povo de Deus, para a gente aprender um pouquinho mais. Tudo é ensinamento, tá, pessoal? Para a gente se tornar pessoas constantemente melhores. E Jesus nos dá essa capacidade. Diz assim, versículo 3. Perdão, já falei, né? Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo... Imagina só, Ezequias orou, passou a oração, terminou a oração. Isaías, a Bíblia diz no livro de Reis que ele ainda estava no pátio do castelo real, da casa real. E Deus falou com ele e disse, Isaías, volta. Ezequias orou e você precisa falar isso para ele. Imagina que impacto. Versículo 5. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Pessoal, isso aqui viraria um testemunho lindo, hein? Imagina Ezequias aqui no culto contando um testemunho desse. Ele levantaria a mão e falaria assim, Paulão, vou usar o Paulão como exemplo. Quero contar um testemunho, e o Paulão ia pegar assim, fala irmão, no meio da abertura do culto, e Ezequias falava assim, olha, eu estava com câncer na perna, com metástase no corpo. Só para exemplificar. O médico falou que não tinha mais jeito, mas eu fiz uma oração sincera. Virei para a parede com o coração, ou seja, abri mão de tudo que eu era e falei só com Deus e fui sincero e orei e chorei, Paulão. Ele contando para o Paulão, estou usando o Paulão, tá gente? O Paulão não está na história aqui não, só um exemplo. Aí ele falou assim, aí a igreja, todo mundo olhando assim para ele, e ele contando toda a história dele, e aí veio um profeta e disse assim para mim, que Deus estaria me respondendo e dando mais 15 anos de vida, eu vou viver mais 15 anos, a igreja aplaudiria, iria para a rede social, estouraria a rede social, né? Ia viralizar esse testemunho, até alguém perguntar para ele, quantos anos você tem? Qual o nome do seu filho? Você sabe quantos anos Ezequias tinha quando ele recebeu essa notícia? Não sabe, né? 37. Alguém quer morrer com 37? Tem uns que já passaram, né? Graças a Deus, né, gente? Eu vou fazer ano que vem. Não quero morrer, não. Tem muitas terras para conquistar. 37. É pouco, não é? Difícil, né, gente? 37 anos morrer. Um rei de Judá. Aí ele vai lá e ora. Deus responde ou não? E ele acrescenta quanto tempo de vida? 15, soma. 37 mais 15 dá quanto? 52. Alguém quer morrer com 52? Você acha que está bom o que você está pedindo? Pessoal, muitos, com todo respeito, estão pedindo muito pouco e estão se contentando.
Irmã. Seu problema é muito pequeno perto de um Deus que você serve. Seu Deus é grande ou não? Sabe qual que é o problema? Ele não está sendo nosso. Você quer que Ele resolva do seu jeito, não do jeito dele. É por isso que está tão difícil. Que você vê pessoas e pessoas sempre dando volta, parecendo o pessoal do deserto. Ó, roda, 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 não sai do lugar, gente. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que está mais de 10 anos, 5 anos na igreja é do mesmo jeito. Eu só vejo ela passando o tempo. Não é possível que ela continue igual. Até as reclamações, parece que ela anotou no caderninho, ela olha e fala as mesmas coisas de forma repetitiva. E depois ela quer dizer que Deus é nosso. Se você tivesse o mesmo Deus que muitos têm, não estaria do mesmo jeito. Porque o nosso Pai, que estás no céu, Ele tem um nome que está sobre todos os nomes e muda qualquer situação. Se Ele faz o demônio se encurvar, e não vai fazer o seu marido se converter? Sabe o que está faltando? Você entender que Deus não é só seu, Ele é nosso. Muitas são as pessoas que estão dizendo, meu Deus, não que Deus não seja meu de forma pessoal, mas quando você quer envolver a sua família no plano da salvação, vocês concordam que Ele tem que ser nosso? Então não importa a religião de quem você mora junto, o que importa é que o nosso Deus morreu por todos, e você vai levar esse nosso Deus para todos da sua casa aceitarem pelo seu testemunho, não só por palavras, mas por atitudes. Porque, com todo respeito a Ezequias, que é um baita testemunho, mas para quem tem 37 e morrer com 52, é uma das maiores derrotas. Porque o nosso Deus deu um mínimo de no mínimo 70 a 80. No mínimo tinha que ser isso. Mas sabe por que Ele não se preocupou? Porque Ele ainda não era pai. Quem tem filho aqui? Você quer ver o seu filho crescer? Pai, se vocês querem levar seu filho, eu falo como pai que eu tenho 2 meninas e agora está vindo um menino. Mas vocês querem levar sua filha naquele momento que ela vai se casar ou não? Imagina o médico diz para você que hoje você tem, ela é recém-nascida, tem 1 ano. Aí simplesmente o médico diz para você, você só tem 15 anos de vida. Você nem consegue pensar, fala assim, mas meu Deus, ela tem que casar com 15 para levar. Não dá. Meu Deus, me dá mais. Pessoal, às vezes a gente está tão egoísta com aquilo que a gente quer, que a gente esquece que a família está do nosso lado. Está certo, é uma família às vezes cheia de defeitos. Tem algumas que são, mas a salvação é para todos ou não? Então quando eu começar a fazer uma oração, Pai Nosso, então não significa que eu estou colocando Deus em tudo que eu tenho, inclusive em minha casa. Independente da fé dela, gente. O nosso Deus vai salvar a nossa família. Vocês creem nisso ou não? Só estou dando o exemplo de Ezequias para despertar. Não estou falando que alguém esteja sendo assim não, tá, gente? Por favor, não é nenhum ataque pessoal. Mas é um despertar, porque às vezes a gente está simplesmente... Mas pastor Vitor, mas não sei o que eu estou fazendo. Eu oro, eu faço jejum, eu pulo, eu deito, eu faço isso e não mudo fulano. Porque você não está entendendo, não é você que vai fazer. É o Pai Nosso. Não é uma... Pessoal, isso aqui não é uma reza. Não é pegar um negocinho que tem bolinha e ficar lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja 205 vezes. Você não vai mudar ninguém, gente. Com todo respeito a qualquer um credo religioso, não muda ninguém, gente. Quem acha que muda, me perdoa. Você está dando volta de verdade, está achando que vai acontecer alguma coisa. Não vai. Sabe o que vai acontecer? Você ter Ele como nosso. Porque o Pai Nosso que estás no céu, Ele também pode estar dentro de você por intermédio do Espírito Santo. Por onde você passar, o Pai Nosso que estás no céu, Ele vai entrar, com todo respeito, a família brasileira, mas no banheiro que você usa, nos públicos que você usa, na internet que você enxerga, que você assiste, que você vê, na televisão, no canal que você vê. É simples, né? No rosto que você vê todos os dias, ou no corpo que você vê, Ele está lá, Ele é nosso, e não é só seu não. Ezequias então, ele fez uma oração. Talvez poucos olhem para Ezequias desse jeito, mas desde quando eu aprendi a idade dele e falei, meu pai, ele só pediu 15 anos tendo 37. Meu Deus do céu. No mínimo 30, né, gente? Mas se contentou. Morreu com 52. Ele teve um filho quando ele tinha 42 anos. Sabe qual que foi o nome do filho dele? Manassés. Manassés foi aquele que reinou 55 anos em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos de quem? Do Senhor. Sabe por quê? Ah, porque o diabo é mau. Não, porque o pai foi ausente. Ele morreu. Quando Ezequias tinha 10 anos, não deu tempo de criar da forma e dar um caráter decente para ele. Então, o que aconteceu? Cadê o Pai Nosso agora? Cadê o Pai Nosso que lhe deu os 15 anos de vida para ele?
não foi suficiente. Ele poderia ter ensinado mais, mas não estava ali presente, pessoal. Aí o tutor assumia o local do pai até o rei criar certa idade e poder comandar Israel sozinho. Ele reinou 55 anos, o filho dele, e foi parar na Babilônia. Quando o Pai é nosso, a salvação também é nossa. O plano da salvação também é nosso. Dá para entender a importância de você insistir mais no que Deus tem para a sua vida, que é grandiosa, é maravilhoso. Dá para ser pessoas melhores ou não, gente? Claro, depende de eu querer, né? Mas eu sei que dá. E todos que estão aqui querem, porque senão não estariam aqui. Porque são especiais e Deus está falando, está chamando, está tocando, está preparando, está fortalecendo. E Ele vai usar. Mas nunca se esqueça, é nosso. Ezequias, então, ele vai lá e recebe essa bênção. E ele não só recebe a bênção, claro, recebeu a cura, porque os 15 anos de vida deu isso para ele. Ele recebeu vitória sobre todos os inimigos. Mas aí vem aquele alerta bem grande sempre para todos nós. Normalmente, não é a regra, tá? Mas normalmente depois de uma vitória, a gente relaxa. Não que é errado relaxar de certa forma, mas um relaxo que às vezes não é bom. Porque esse relaxo às vezes faz com que nós venhamos abrir algumas brechas. E aconteceu com Ezequias, foi o que aconteceu com ele. Porque ele foi lá e abriu a porta para os mensageiros da Babilônia. E a Bíblia Sagrada, por causa da cura, diz, isso já diz em Isaías 39, tá, gente? Que os mensageiros da Babilônia foram enviados pelo rei da Babilônia até então, por causa da cura de Ezequias, que ficaram sabendo e trouxeram presentes. Aí a Bíblia fala que Ezequias abriu os tesouros do seu castelo para ele e mostrou todo o ouro que possuía, todas as riquezas que tinham, não escondendo nada. Isaías aparece para ele e pergunta: rei, vieram pessoas aqui, por acaso? Sim, pessoas enviadas, os mensageiros da Babilônia. E o que você mostrou? Ele, na inocência dele, disse tudo. Mostrou tudo. Tudinho, tudo. Não escondi nada. Aí você pensa, para pensar, isso não deve ser bom, né? Porque se o profeta veio, mesmo que falou que ele ia morrer, agora disse, por que você fez isso? Não era para ser bom. Aí veio a sentença, por isso que eu estou te falando, olha a importância. Quando Deus é nosso, isso não acontece. Mas quando a gente só tem o Deus que é meu, acontece. Pai meu que está no céu. Não, calma aí, gente, é nosso. Jesus deixou isso bem enfático ali, de forma muito simples, né, gente? Vamos lá, só para vocês entenderem, pessoal. Isaías 30 e 39. Resumindo, tá? Senão fica muito longo, fica muito extenso, e não é a intenção. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? A boa notícia, gente, é que nós não somos Ezequias. Nós somos filhos do nosso Deus. Nós somos escolhidos do nosso Deus. Nós temos Jesus Cristo, que veio em terra, em carne, entrou pela porta, venceu todos os obstáculos terrenos, não pecando, assumiu o nosso lugar, sem exceção, inclusive da pior pessoa que existe da face da terra, ele assumiu. Eu falei isso no dia da sexta-feira da paixão, quem veio, falei, se Judas esperasse 2 dias, hein, gente? Judas morreu antes da ressurreição. Se ele esperasse 2 dias, tinha chance de salvação. Mas ele morreu antes. Mas independente disso, ele assumiu o lugar de todas as pessoas da face da terra, do pior ao menos pior, pegando o nosso pecado e dando a santidade dele e a vida dele. E ressuscitou ao 3º dia. Nós temos o que Ezequias não teve. Além de nós podemos dizer Pai Nosso, nós temos o Filho. Olha que honra, povo de Deus. E nós temos, por intermédio do Filho, a condição de levar a nossa família ao nosso Pai, que estás no céu. Quem que vai cumprir essa missão com excelência aqui? Eu vou, em nome de Jesus. Levanta a sua mão e fala que você vai, assume essa bênção. Deus está contigo para isso. Você não é incapaz, não, vocês são capazes. Nós vamos conseguir, gente. Só não podemos parar. Eu sei que, pastor, eu erro muito. Eu falo sempre assim, bem-vindo ao clube. Quem acerta sempre, gente? Mas o importante é você querer melhorar, estar disposto a levantar e continuar. Ele olha para o seu coração, ele não vê como eu vejo, ele olha para dentro e ele vê capacidade, condição de conseguir. Então é possível. Por ele é possível. Aqui Isaías 39, só para a gente compreender, versículo 5 em diante. Rapidinho, tá, gente?
Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, porque ele mostrou tudo, tá, gente? Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que o entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Olha o versículo 7, que para mim é mais impactante. E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, que ele não tinha ainda filho, tá? Gerado. Tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E olha o que Ezequias responde. Reforça, eu gosto de Ezequias, ainda assim, tá? Mas, olhando num contexto da história, não teve nosso aqui. Teve só eu, só teve meu. Aí é complicado. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor, que disseste. Disse mais: porque haverá paz em verdade em meus dias. Eita, pai. Ele não se preocupou com os filhos, gente. E aí, por isso que eu falei assim, será que a gente... Estou falando assim, espero que não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não quero que ninguém esteja assim. Mas dá para entender, ele era rei de Judá. Quantas as vezes nós estamos buscando por nossa família, mas não ao nosso pai, e sim ao meu. Mas não é o mesmo? Depende. Jesus, ele falou: quando fores orares, orareis nosso pai. Não que eu estou falando que você seja errado falar meu, tá? Mas a intenção de colocar a nossa família, de agrupar a família no plano da salvação, tem que ser verdadeira. Se você observar esse pai aqui, que estamos vendo, que é rei também, ele não se preocupou com o filho. Ele não tinha. Eu fiquei pensando, imagina só, se isso acontecesse quando ele tivesse um filho no colo, e olhasse para a carinha do filho, talvez ele não teria falado uma coisa dessa. Talvez, eu imagino que não teria falado. Ele não tinha aquela sensação de paternidade ainda. Mas quem é pai sabe o quanto isso é importante. Quem não é vai ser. O quanto isso é importante. Quem sonha em ser, o quanto isso é importante. De você não só almejar o céu por si, que também é importante, tá? Mas também para todos que Deus te deu. Porque é promessa, gente. Eu não vou retroceder, eu vou avançar, eu vou agregar, eu vou crer. Eu não quero ser como Ezequias foi, com todo respeito à história de Ezequias. Porque Ezequias não focou o legado que ele ia deixar. Manassés, o seu filho, nasceu. E Manassés, para quem não sabe o significado, é Deus me fez esquecer. Mas na verdade ele esqueceu de tudo mesmo. Porque quando chegou nos seus 52 anos, a sentença já tinha sido dada. Na verdade, o tempo, né? Ele partiu. E aí quando ele partiu, Manassés não teve pai para que alguém criasse, gente. É problema. Um rei de Israel sem alguém para dirigi-lo. Ezequias foi um bom rei, mas ele poderia ter ajudado o filho a ser também um bom rei ou não? Se o Deus fosse nosso. Mas às vezes a gente está esquecendo esse detalhe. Vale a pena esse esforço. Então quando eu entrar na oração, qualquer delas que seja, não se esqueçam de um detalhe tão simples. Não é uma reza, não é uma citação repetitiva. É o Pai Nosso que estás no céu e o seu nome é santificado. É separado, diferente de todos os outros nomes que há. Hoje nós temos, além do nome entendimento, nós temos o nome legal direto de Jesus, que é o nome que está sobre todos e tem toda a autoridade. Então nós podemos abençoar a nossa família e ter certeza que vamos ter resposta. Entra no seu quarto, concentre-se. O seu quarto não está aqui agora, né? Mas você pode concentrar. Eu costumo ensinar, a porta que tem que fechar são as portas das preocupações e os seus olhinhos na hora da oração, para se concentrar maior, de forma melhor, e falar ao Pai que te vê em secreto, que também te recompensará publicamente. Coloque suas necessidades, como Ezequias fez, que a oração dele foi correspondida, mas poderia ter sido mais, se pensasse no futuro que envolve a família. Às vezes é necessário, não é? Só um toque especial de muitos continuarem firmes, porque tem pessoas muito importantes que dependem do seu sucesso. Então vamos continuar. Quando você pensar em algum momento, por algum motivo, em alguém que está aqui, pensar em parar ou desistir de um lar, de alguma coisa, lembre que tem pessoas que precisam que você não desista. Porque o Pai Nosso,
que está no céu também está em você. E eles precisam do seu testemunho para alcançar o objetivo. Não desiste disso não. Vamos fazer essa oração, gente? Falar com o nosso Deus que é maravilhoso. Estendi demais o tempo aqui, acabou passando um pouquinho.